Clausewitz foi o primeiro, talvez seja o fundador, do estudo da guerra como um programa de pesquisa científico. A principal obra é Da Guerra, ou Von Krieg, em que ele tenta sistematizar um conjunto de conceitos básicos para o entendimento sobre a guerra, como se pensar sobre a guerra, e onde ele apresenta uma metodologia chamada Kritik, ou análise crítica, de como se produz conhecimento sobre a guerra e como se educa comandantes ou pessoas sobre a guerra. O Da Guerra ele tem 3 conteúdos principais. Tem um conteúdo principal em que ele propõe enquadramento sobre como ter entendimentos corretos sobre a guerra. Então ele tem um procedimento de reformulação de pensamento, revisão de como se pensa sobre a guerra, extraindo entendimentos truncados ou baseados em impressão ou experiência pessoal. Segundo, ele tem uma proposta metodológica de como se desenvolver estudos utilizando da teoria sobre a história da guerra e como produzir análises e entendimentos a partir daí. Então a proposta é de vincular e produzir teoria e também estudos históricos, análise histórica. E, em terceiro lugar, ele tem a apresentação de conceitos operacionais de como você entende aspectos específicos da guerra. Por exemplo, a defesa, o ataque, o enfrentamento, os tipos de campanha, os tipos de guerra. Então ele tem conceitos operacionais que permitem a gente ter algum tipo de ponto de vista para entender um aspecto específico da guerra. Existe uma natureza universal e intrínseca da guerra, que é a questão relacionada ao uso da força para algum propósito, o choque de vontades entre dois indivíduos, duas coletividades humanas. E existe o aspecto que é variante da guerra, o que é contextual, que é o aspecto político. Aí sim você tem um certo grau de variação. A conjuntura política, os valores políticos pelo qual se enfrenta, se faz a guerra e pelo que se faz a guerra, eles são variantes. Mas a interação entre esses aspectos políticos e a gramática do uso da força, essa dialética, essa interação de fins e meios, ela é permanente. No contexto democrático, republicano, tá, a questão da defesa é uma questão geral, uma questão republicana, uma coisa pública, rex pública. Então, no contexto brasileiro, ou no contexto democrático brasileiro, entender alguma coisa de guerra é uma obrigação cívica. E, em segundo lugar, a própria formulação, condução e avaliação de políticas externas de defesa, elas demandam algum tipo de capacidade de qualificação da aplicação dos meios de uso da força. Existem relações internacionais que sejam emancipadas da possibilidade de usar da força. E a partir de que isso está dado, a partir de que esse tipo de relacionamento, de condição está dada, você tem a própria relação que é enquadrada, que é proposta por Clausewitz. Tem recursos, instrumentos, formas de uso da força, que são instrumentos para um propósito de política externa, de política de defesa. Então esse tipo de relacionamento, ele pode ser enquadrado pela teoria da guerra. Tá? Então nesse sentido, que também tem que estudar guerra, ou seja, a própria possibilidade que qualquer país possa ter que usar da força, demanda que quem formule política, de quem faça parte do processo de formar política, a política pública, de externa ou de defesa, isso pode ser um parlamentar, pode ser o presidente da República, pode ser um funcionário do ministério, pode ser um professor que tem a prerrogativa de ter algum tipo de consultoria e informação de subsídios e de entendimento sobre isso, ele tem que entender alguma coisa de guerra. O estudo da guerra tem que ser permanente, ele não pode ser sujeito aos ciclos de paz e guerra da realidade política contemporânea. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, mesmo em tempos de paz, é importante que se tenha um estudo permanente, ou pessoas que estudem sobre a guerra no governo, na sociedade, fora do governo, dentro do governo, porque você alocar recursos humanos, financeiros e técnicos na urgência dos acontecimentos ou no calor dos acontecimentos
geralmente leva a mau uso desses recursos, a improvisação, a má percepção, a vieses. E como a guerra é uma coisa importante, ela produz resultados críticos na transformação política doméstica, na transformação da política internacional, é necessário algum tipo de antecipação, algum tipo de reflexão antecipada aos eventos. Tá? Particularmente porque a preparação para a guerra ela nunca é feita na hora de um dia. Qualquer tipo de preparação razoável sobre a guerra leva 10 anos, 20 anos para se materializar. Então, por isso que tem que ter uma capacidade permanente. E uma coisa que a gente observa historicamente, praticamente no século XX, são ciclos de entendimento de grande relevância ou de dada irrelevância sobre o estudo da guerra. Isso aconteceu na maioria das democracias. Então é importante que o Brasil aprenda com o erro das outras democracias mais antigas e não cometa o mesmo erro. Assim, achar que porque a gente tem um período longo de paz, sempre vai ser assim, e quando acabar esse período de paz, a gente vai ter um período anterior para se preparar, que vai dar tempo para fazer as coisas no tempo adequado. Ou seja, preparar para a guerra não é igual a Olimpíada, igual Copa do Mundo, que eu sei que daqui 4 anos, 8 anos o que vai acontecer. Na guerra não é assim. Então, por isso que eu acho que é importante uma consciência aqui de se delegar, idealmente, institucionalmente, que grupos ou departamentos se preocupem com isso.